E dando sequência ao seu programa Evidência de hoje, eu vou conversar com o senhor Mauro Merig, ele que é presidente do Conselho do Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã, o CODESE, e também com o Marcos Vielewski, que é coordenador técnico do Conselho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, seu Mauro Merig, o Marcos também. Muito obrigada por vir falar desse tema tão importante, né? É importante a gente olhar para o futuro, para se preparar para ele, não é mesmo, seu Mauro? E aconteceu recentemente, aí na última quinta-feira, uma reunião onde o prefeito Carlos Gil apresentou ali algumas ações envolvendo o CODESE, as propostas do CODESE, uma reunião aí que foi muito importante aí no meu ponto de vista. Seu Mauro, fala um pouquinho para a gente sobre os pontos importantes ali conversados nessa reunião. Boa tarde, Isabela, boa tarde aos nossos pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Então, nós temos feito um trabalho muito bem feito do CODESE com relação ao futuro de Ivaiporã, né? O futuro da nossa cidade, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que vêm por aí. Esse último caderno estava com mais ou menos umas 90 ações que nós tínhamos programado e projetado e levado até o prefeito. Certo. Bom, desses trabalhos nossos todos foram feitos 95% já. Né, do trabalho que nós tínhamos até 2030. Antecipou bastante, então, né? Na realidade, nós temos um prefeito que tem trabalhado bastante para nós, né? Tem feito muito para o nosso município. Sim, verdade. Isso aí tem ajudado bastante. Então, nós estamos felizes com isso. Mas o que está sendo feito até agora é o que estava no nosso projeto. Já tinha ali uma previsão, vamos dizer assim, as ações estavam já pontuadas no caderno e estão sendo realizadas. Como que foi desenvolvido aí esse caderno? Não sei se o Marcos pode falar para a gente, por gentileza, Marcos. Como que vocês chegaram, né? Teve um seminário no ano passado. Explica para a gente, aqueles que ainda não conhecem muito a fundo o CODESE também, se você puder trazer para a gente o que seria. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos os telespectadores. Isabela, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Obrigado e também explicar a toda a população. O CODESE, ele significa Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, nós trabalhamos os 3 eixos, né, que é o econômico, o social e o ambiental. Certo. Então, o CODESE, ele busca, junto com as lideranças, tudo isso lá na Associação Comercial, na ACISE, propor ações envolvendo as lideranças, mas cada um dentro da sua área. Eu digo sempre isso nas reuniões do CODESE, junto com o presidente, que Ivaiporã é uma cidade rica em capital intelectual e social, porque as pessoas participam, sim, contribuem. Cada um no seu setor leva a sua contribuição daquilo que é especialista, né? É uma união de mentes, né? Exatamente, Isabela. Então, nesse caso, nós exploramos esse capital nas pessoas contribuírem junto com o poder público, né, com a administração, que a gente possa proporcionar uma cidade de qualidade. Mas, nesse caso, uma visão de futuro que o CODESE busca com a sociedade civil, com o poder público, né, visando o desenvolvimento dessas ações para os próximos 7 anos. Então, o CODESE, ele surgiu em 2012, né, numa necessidade lá na Associação Comercial, porque naquela época, Isabela, né, voltando um pouquinho no assunto sobre o CODESE... Sim, né, por gentileza. Bem, o CODESE, naquela época, em 2012, 2011, os números, né, antigamente, não eram muito favoráveis, né, todos os índices, todos os setores, não todos, mas enfim... Alguns dos setores. Exatamente, educação, saúde, esporte, lazer, IDH, enfim. Então, a sociedade civil, junto com a associação comercial, se viu naquela época na necessidade de desenvolver um conselho privado, porque nós temos muitos conselhos públicos, municipais, né, mas na situação de realmente alavancar a proposta junto com a sociedade civil para que a gente possa estar trabalhando junto na melhora desses índices. Então, eu quero dizer o seguinte também nesse caso, né, que a associação comercial, que é detentora, né, do CODESE, das propostas junto às estruturas, né, tudo. Então, nós buscamos realizar ações através de reuniões, seminários,
propostas que transformem isso em projetos, né? Então, por exemplo, em 2015 nós realizamos um seminário Ivaiporã 2030, já em 2015, pensando em Ivaiporã, exatamente, nos próximos 17 anos. Olha que importante exatamente. Isso, né? E depois, em 2019, também outro seminário, e agora, em novembro. Essas imagens até que a gente está vendo é de 2022, né? Essas que estão passando agora. Né? Esses que você está falando é que aconteceu antes disso. Exatamente. Né? Tá, só para pontuar quem está em casa. Exatamente, Isabela, recapitulando. Então, em 2022, agora, nós atualizamos. Por quê? Nós fizemos, através aqui do presidente Mauro, uma reunião com o prefeito Ju, que é o nosso presidente de honra do CODESE, né? E junto com o poder público, o prefeito elencou todas as propostas que já foram realizadas, que transformaram isso em projetos que já foram executados. E aí, a Associação Comercial, através aqui da CISI e o CODESE, nós realizamos um novo seminário pontuando Ivaiporã para os próximos 7, 8 anos. Olha, né? Que legal. Então, esse caderno nós retomamos com a sociedade civil. Eu digo que o CODESE, Isabela, ela é puramente presencial. Se não tiver a presença das pessoas que vêm realmente contribuir, e nós temos uma plenária muito rica, né? Uma plenária aí que todas as ações, todos os setores aí totalizam aí aproximadamente 90 pessoas. Então, nós desenvolvemos agora, em novembro, o caderno novamente Ivaiporã 2030, elencando 94 propostas. Né? Deixa um pouquinho nessa imagem, volta lá, produção. Você estava falando, são 90 pessoas hoje? Exatamente. Volta lá, não, é na outra. Eu quero fazer aquela pergunta para quem está em casa. Quero que você participe na live. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Marcos e também para o seu Mauro Merig. Você está preparado para o futuro? Você que está em casa, está preparado para o futuro? A gente está pensando num crescimento e desenvolvimento sustentável para Ivaiporã, né? É esse, eu acho que o principal foco de tudo isso, né? Como você vê Ivaiporã no futuro? Essa é a pergunta que eu deixo a você. Participe, coloca ali na live. Como você vê? Eu vejo uma Ivaiporã com mais emprego, eu vejo uma Ivaiporã do jeito que ela está, porque está boa. Coloca lá. Seu Mauro, quantos anos de Ivaiporã o senhor tem, por gentileza? Eu falo que eu fiquei velho aqui em Ivaiporã, né? Eu cheguei aqui em 77, eu tenho 45 anos de Ivaiporã. 45 anos de Ivaiporã. E nessa sua trajetória, o senhor já foi muitas vezes presidente da CISI, né? Conta um pouquinho para a gente, um resuminho. Bom, eu fui presidente da CISI por 6 vezes, né? E eu tenho, desses 45 anos que eu estou em Ivaiporã, eu tenho 42 anos de associação comercial. Olha só. Sempre estive junto lá com o pessoal. É um caminhar. É um caminhar. Né? E muito interessante, a associação comercial sempre trabalhou para o desenvolvimento de Ivaiporã. Ela nunca deixou isso aí para trás. Inclusive, há umas 2, 3 décadas atrás, não sei muito bem o tempo, Ivaiporã estava numa situação muito complicada, estava muito difícil, estava muito desacreditada. E a Associação Comercial, na época, lançou uma campanha, né? Nós fizemos uma reunião muito grande, foi muito proveitosa, e lançamos uma campanha, Ivaiporã um grande negócio. Olha só que bacana. E aquilo lá deu uma alavancada muito grande na nossa cidade. Olha, e a mão da Associação Comercial nós começamos no desenvolvimento de Isso, já na época. Porque a nossa intenção é essa mesmo, é comércio forte, né? Indústria. Isso há uns 20 anos atrás. Dá mais de 20 anos. Dá mais, quase uns 25 anos, ou um pouco mais. Então, nós fizemos esse trabalho, nós fizemos isso aí e fizemos um projeto de fazer com que a gente colocasse outdoor na região. Fomos com outdoor de Ivaiporã, bom negócio, até perto de Londrina. Coisa boa. E Pitanga, você e aonde que tinha. São as mentes que estão pensando no desenvolvimento, então, as ideias brilhantes que vêm, né, seu Mauro? Já naquela época nós trabalhamos em cima disso. Aí deu uma alavancada, melhorou muito. Infelizmente, o nosso país tem altos e baixos, tem para lá, tem para cá, mas não podemos se apegar a isso. Nós temos que se apegar ao trabalho nosso de cada dia. Fazer a nossa parte e não desanimar, trabalhar para vencer. Né? E o senhor sempre também empresário no comércio, né, com as suas empresas, participando desse desenvolvimento também, né, seu Mauro? Sim, eu sempre tive, meu comércio sempre foi aqui mesmo, né? Não tive comércio em outro lugar, nem tive por que
pensar nisso, né? Na época eu pensei só ficar mesmo em Ivaiporã, diversifiquei um pouco, mas eu penso assim que Ivaiporã está num caminho muito certo, nós estamos num caminho bom, né? Que bênção, né? A Suelei Mara, ela mandou assim, eu acho que Ivaiporã tem que ter mais empregos para os jovens, é o que está sendo trabalhado, né? Eu acredito com parque industrial, né? Incubadora tecnológica e vários projetos na área de tecnologia, para que esses jovens realmente tenham mais oportunidades. Marcos, agora eu quero fazer a mesma pergunta para você. Quantos anos de Ivaiporã você tem? Isabela, eu nasci em Ivaiporã, né? Cresci, estudei, investi sempre aqui. Minha família é de Ivaiporã, né? Certo. Você sempre morou aqui, então? Sim, sim. Você morou aqui. E você, o antes e o depois de Ivaiporã, o que você acha que mudou mais em termos de tudo, né? Da cidade como um todo? Olha, é perfeito. A cidade realmente está num caminho muito bom, próspero. E na última reunião que tivemos na prefeitura, junto com o prefeito Gil, a sua equipe de secretários e a plenária do CODESE, a cidade está caminhando em passos largos, realmente dentro daquilo que o CODESE elaborou nas propostas em novembro, no seminário Ivaiporã 2030. Olha que legal! Então, a cidade realmente está no caminho certo, dentro da pergunta, realmente, na área de empregabilidade e desenvolvimento econômico, as propostas que o CODESE elencou, porque nós falamos em desenvolvimento e chamamos a sociedade civil para contribuir também junto com o poder público, mas depois tudo é submetido ao poder público para a sua execução. Né? Então, precisa disso para concluir as ideias, né? Exatamente, Isabela. Vai para o poder público municipal, estadual, federal. Então, a sociedade civil, ela participa, ela ajuda a trabalhar em propostas e o desenvolvimento de projetos. Que bacana. E assim, respondendo também, Isabela, né, Ivaiporã realmente, na questão do futuro, para 2030, ela está muito próspera. Né? E é assim o que nós desejamos. Né? Uma cidade ecologicamente correta, socialmente justa, né, economicamente viável e culturalmente diversos. Né? É assim que nós trabalhamos os eixos da questão sustentável para Ivaiporã e a prosperidade para o nosso futuro. Certo. Olha só, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Vou ler só mais essa pergunta. O Luiz, ele manda assim, é bom pensar no futuro, desenvolver, mas também pensar no meio ambiente. Afinal de contas, do meio ambiente, tiramos a própria vida. É aquela questão do desenvolvimento sustentável, aquela questão de pensar nas áreas de preservação. Aqui em Ivaiporã nós temos a Mata do Placídio, né? Temos também o Faiã, né? Estação Ecológica Faiã, o Cultivando Água Limpa. Então tem que pensar em crescer, mas tem que pensar em cuidar também do meio ambiente. Eu acho que isso é válido, é importante. E o CODESE também tem proposta nesse setor, né Marcos? Perfeito, Isabela. Então nós separamos o CODESE em 3 setores, né? E o setor ambiental elencou 32 propostas. Né? Da mesma forma, tivemos aí umas 29 do social e umas 34 do econômico. E tudo isso, na última reunião na prefeitura, o prefeito Gil, nosso presidente de honra, ele apresentou, ele leu matéria por matéria, proposta por proposta, né? E realmente, como o presidente Mauro disse, 95% de tudo que foi tratado, discutido nesse seminário, foi apresentado pelo nosso presidente de honra, o prefeito Gil, e está praticamente pronto. É claro que nós temos que acompanhar, né, se de repente alguma coisa em relação ao CODESE de ajudar em algum projeto, propostas, mas pensando também em agora focar naquilo que ainda não está ainda concluído, mas submetendo isso à qualidade em relação a que as propostas se tornem projetos e uma ação, né, um projeto de uma realidade. Certo, que ótimo, né? É ótimo esse olhar para o futuro e que bom que tem pessoas ali envolvidas e determinadas, né, para esse futuro cada vez melhor. Seu Mauro, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa, muito obrigada aí, né, por trazer esses planos do CODESE, trazer o que é o CODESE, né? A gente sabe que é um trabalho muito importante, muito obrigada. Tem algum agradecimento, alguma colocação final, por gentileza, seu Mauro? Bom, eu queria dizer que nós, né, estamos falando em 2030. 2030. Mas a partir do ano de 2025, nós vamos estar fazendo um outro caderno que vai falar sobre Ivaiporã 2050. Uau! Aí, vamos olhar mais longe. Agora vamos para o ano 2050. Nós temos muita coisa. De hoje que serão jovens. Nós temos muita coisa para frente, né? Vamos falar do ano 2050, do que nós queremos que aconteça no ano 2050, como que vai ser Ivaiporã 2050. Talvez aí a gente fale assim, Ivaiporã 2050 tendo toda a população
alfabetizada no 2050, Que bênção, que todos né? tenham a sua casa própria até 2050. São coisas que vai passar muito rápido, né? Sim, então, o nós tempo vamos estar aí. passa rápido, né? Então, E a gente deixando algo melhor para o amanhã, eu né? quero deixar um agradecimento especial a você pelo convite. Nós né? agradecemos. Quero agradecer a todos que nos assistiu. Muito obrigado, que vocês tenham uma boa semana, Bastante uma boa audiência, tarde. viu? O pessoal gostando que bom, do então. assunto. Ficou ótimo, muito obrigado, viu? Agradeço bastante. Obrigada. Estamos aí a trabalhar para Ivaipurá. Graças a Deus. Muito obrigada, Marcos. E você? Uma mensagem final, por gentileza. Isabela, primeiro agradecer a você novamente, né, sempre aí com a TV Humaitá, com a Associação Comercial e o CODESE. Agradece. Agradecer também a plenária do CODESE, né, a sociedade civil, as lideranças que compõem o CODESE, são muito participativos. Se não fosse a plenária, não existiria o CODESE. Certo. Em especial a Associação Comercial de Ivaiporã, através do nosso presidente Afonso Frederico e toda a diretoria, que tem abraçado o CODESE desde 2012, e assim nós estamos trabalhando com o CODESE, e entra ou sai prefeito, o CODESE ele sempre CODESE continua. permanece. Exatamente. E muito obrigado, Isabela, por você e para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço, e a gente fica aí com esse olhar otimista com relação à nossa querida Ivaiporã para o futuro.